Entenda a notícia no ar e o assunto dessa semana é a intervenção federal no Rio de Janeiro. Você deve estar acompanhando aí pelos noticiários a violência por qual passa o estado do Rio e aí o decreto de intervenção que aconteceu no último dia 16 de fevereiro, que foi anunciado pelo presidente Michel Temer. Isso já está dando o que falar. Essa intervenção entrou em vigor faz pouco tempo, mas já tem um monte de polêmica acontecendo e já teve reação, inclusive da ONG Anistia Internacional. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Primeiro vamos ver um pouquinho o que é essa intervenção militar. Ela é um dispositivo que está previsto na Constituição, ou seja, é legal, mas nunca aconteceu, nunca foi usada no Brasil. Ela pode ser usada em alguns casos e dessa vez foi o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que foi até Brasília conversar com o presidente Michel Temer, conversar com o ministro da Defesa e da Justiça para pedir ajuda por conta da violência no estado do Rio de Janeiro. E aí, nessa conversa, chegou-se à conclusão que o melhor, segundo eles, seria uma intervenção federal no estado. O governador chegou até a dizer, e foi bastante criticado por isso, que o estado do Rio de Janeiro não tem condições de lidar com a segurança pública. Os especialistas dizem que segurança é um dos fatores primordiais para a governabilidade, ou seja, para o chefe do estado, para o chefe da federação ou do município cuidarem ali do governarem. Enfim, quando um governador abre mão da segurança pública, ele praticamente abre mão de governar todo o estado. O fato é que o governador foi lá pedir ajuda, porque no carnaval, que a gente já sabe, o Rio recebe milhões de turistas, cerca de 2 milhões de turistas todos os anos, aconteceram vários casos de violência, aconteceram mortes, aconteceram roubos, e aí o governador precisou pedir ajuda. E foi o que aconteceu. Por isso que o presidente Michel Temer, junto com os ministros da Defesa, da Justiça, comandante do Exército, chegaram à conclusão de fazer uma intervenção. Essa intervenção só pode ser decretada pelo presidente da República a pedido do Congresso ou do Poder Judiciário. Nesse caso do Rio de Janeiro aconteceu uma conversa, um acordo, mas quem decretou foi o presidente Temer. E ela precisa sempre ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o decreto aconteceu numa sexta-feira e logo na segunda-feira seguinte foi votada na Câmara. No outro dia, na terça-feira, no Senado, as duas casas do Congresso aprovaram. Por isso, essa intervenção federal pode ter seguimento. Então, o responsável por toda essa parte de segurança agora é o general Walter Souza Braga Neto, do Exército, e ele pode aí cuidar da parte de recursos, a parte de polícia, fazer prisões, enfim, tudo que envolve segurança pública. Ele pode e já pediu recursos do governo federal para usar no Rio de Janeiro. Ele deu declarações, inclusive, que as polícias civil e militar do estado estão sucateadas, já andou falando bastante coisa que tanto o pessoal lá do Rio quanto especialistas em segurança não gostaram. Eu vou falar sobre isso já já, mas vamos ver primeiro em quais casos uma intervenção federal pode acontecer. O que aconteceu lá no Rio, que foi o artigo da Constituição que foi empregado no Rio, é o grave comprometimento à ordem pública, ou seja, é uma intervenção para o restabelecimento da ordem pública, mas ela pode ser invocada em outros casos também. Por exemplo, manter a integridade nacional, repelir uma invasão estrangeira ou de uma unidade da federação, de um estado, por exemplo, restabelecer a ordem pública, como eu falei, inclusive em casos de concessão de indulto de Natal pelo presidente, pelos governadores. A gente vê isso acontecer, né? Quando tem um indulto de Natal, muitas vezes os índices de criminalidade aumentam. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação e até reorganizar as finanças de um estado da federação. Então, esses são alguns casos, entre outros, em que uma intervenção federal pode acontecer. O caso do Rio, então, foi pelo grave comprometimento à ordem pública. A gota d'água, como eu falei, foi o carnaval. Aí vem as polêmicas. Os representantes do Exército já deram declarações pedindo, por exemplo, para que não seja criada uma nova comissão da verdade depois que eles atuarem no estado. Vamos lembrar? A Comissão da Verdade foi criada lá no governo da Dilma Rousseff
para investigar casos de tortura e morte durante a ditadura militar aqui no Brasil. Então foram ouvidas pessoas do Exército, foram ouvidos familiares de vítimas, de presos políticos que desapareceram, que foram torturados. Então esse foi o papel da Comissão da Verdade, investigar torturas e mortes durante a ditadura militar. Então, quando o general Eduardo Vilas Boas pede para que não haja uma nova Comissão da Verdade, ele está fazendo o quê? Quase que pedindo permissão para cometer violência, para cometer atos de tortura ou para cometer homicídios. Se ele pede para que não haja uma investigação depois que tudo isso acabar. Só lembrando que já existe uma lei que foi aprovada pelo Senado agora no final de 2017, de que quando um militar comete algum homicídio, ele vai ser julgado pela justiça militar e não pela justiça comum. Então já existe uma lei para isso. Então, quando o general pede para que não haver uma comissão da verdade, ele está pedindo ainda mais. Ele está quase falando que vai coibir a violência com mais violência. Então, isso foi muito criticado por vários organismos aí de direitos humanos. Por quê? Espera-se que o Exército haja, primeiramente, antes de tudo, dentro da lei. Ele não pode agir fora da lei. E mais ainda, que ele haja dentro dos direitos humanos, que nenhum direito da população do Rio de Janeiro seja desrespeitado. Essa foi a primeira grande polêmica. Aí veio outra. O Exército soltou um comunicado dizendo que faria mandados de busca e apreensão coletivos. Então, você que mora aí no Rio de Janeiro, se fosse emitido um mandado de busca e apreensão para uma rua inteira, ou para um bairro inteiro, ou para uma comunidade inteira, a sua casa seria revistada pelo Exército também dentro da lei. Foi isso que eles pediram. Aí, mais uma vez, aconteceu uma repercussão negativa muito grande, e aí veio o ministro da Justiça, Torquato Jardim, voltou atrás, falou que isso não ia acontecer, que os casos iam ser estudados e que os mandados de busca e apreensão seriam vistos caso a caso. Por tudo isso, a ONG Anistia Internacional, o escritório aqui do Brasil deles, essa é uma ONG muito respeitada no mundo inteiro, criticou a intervenção federal, disse por meio de uma entrevista coletiva que tem medo que os direitos humanos não sejam respeitados e que essa intervenção foi um ato muito drástico praticado pelo governo federal. Ela vai, a princípio, até o dia 31 de dezembro, agora de 2018. Durante esse tempo todo, a segurança do Rio de Janeiro fica a cargo do Exército. Então, espera-se que agora, diante de tudo isso que esses comandantes do Exército estão falando, que a população do Rio não sofra ainda mais. A gente já vê todo dia esses casos de violência, bala perdida, tanto vindo de traficantes quanto vindas de policiais, matando inocentes, matando crianças. Esse ano já foi mais de uma criança que morreu por conta de bala perdida nessa troca de tiros aí entre traficantes e polícias. A gente espera que a população do Rio não sofra ainda mais. E aí, por que será, né, que precisa fazer busca e apreensão em casas das pessoas de bem, que estão ali nas comunidades querendo trabalhar, querendo levar um filho para a escola, sendo que os traficantes mesmos, a gente sabe que andam com arma em punho, com fuzil em punho, que seriam de uso exclusivo do Exército. Então eles estão, digamos assim, bem identificados. O que principalmente a população do Rio de Janeiro espera agora é que esse seja um ato que tenha começo, meio e fim e sem violência. Não usar violência ou bastante violência para coibir a violência no estado do Rio de Janeiro. O que a população quer é sossego, é paz e continuar vivendo na cidade que tem o título de cidade maravilhosa, mas que infelizmente vive um período bem conturbado e infelizmente sem paz. Semana que vem tem mais Entenda a Notícia. Até lá!